fácil. Ei, como você reage diante da inveja e do ciúme? E qual é a sua reação diante da oposição? Não é fácil, né? E principalmente quando é dentro de casa. A lição de hoje trata exatamente sobre isso, sobre como reagir, como lidar com a oposição, com a inveja, com o ciúme e principalmente com os de casa, da sua família. A história de Moisés é extraordinária. Sua liderança, não é? A revelação de Deus para a sua vida. Agora, um detalhe que muitas vezes a gente deixa passar batido é a questão do conflito familiar que ele enfrentou por causa da inveja, do ciúme e da oposição. Vamos estudar, vamos aprender com Moisés como vencer e driblar toda esta situação conflituosa que trouxe prejuízo, claro, mas poderia ter causado muito mais. E Deus deixou registrado na sua palavra para que evitemos que aconteça na nossa casa o que aconteceu na de Moisés e até mesmo coisas piores. Deus guarde nossa casa e nossa família e nos ajude pelo caminho da sua palavra. Antes, não esquece não, se inscreva no nosso canal, clique no sininho quando subir a barra, clique em todas as notificações e no final da aula, se gostar, clique no joinha, será muito bem-vindo. Deus te abençoe e papel e caneta na mão, porque já vem instrução. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Patrick Roberto e estou aqui para aprender junto com você, compartilhando conhecimento e crescendo na graça do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, nos dê esta honra, este prazer. Se inscreva. Logo abaixo do vídeo há um botão escrito inscrever-se. Clica nele e logo vai subir uma barra e vai haver ali notificações, você clica em todas. E logo após, sendo esse vídeo do seu agrado e te ajudando de alguma forma, clique no joinha, clique em gostei. Se não gostar também não tem problema, pode clicar, tá bom? Faça o seu comentário, porque é muito importante para nós saber o que você está aprendendo ou achando desta lição. Nosso prazer é em servir e servir ao reino de Deus. Que Deus muito abençoe, nosso aprendizado será poderoso em nome de Jesus. E a lição de hoje tem por título Motim em Família. Meu Deus, motim em família. Motim no trabalho, na escola, né? Em outros ambientes, tudo bem. Na igreja também não é um lugar para isso, né? A gente fica até meio escandalizado, fica desconfortável. Agora, em família, piorou. É ou não é? Porque a família é o nosso reduto seguro. A família deve ser o nosso Éden, nosso lugar de paz, de harmonia. E quando o problema está instalado ou instaurado dentro de casa, como funciona isso? É sobre isso que a lição vai tratar hoje. E prepare, viu? Porque o caldo tá grosso hoje, aleluia. Pega a caneta e o papel, porque vem muita direção de Deus para a sua vida e nós vamos ajudar muitas famílias em nome de Jesus. Olha aí o que diz o texto, Pois bem, quando a gente vai para a revista, né? Aqui é sua revista, os irmãos gostam que a gente acompanhe a revista porque alguns têm algumas dúvidas e aí já vai anotando na sua revista aí, ajeitando direitinho, né? Então vamos lá. O nosso textuário está escrito assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Repetindo, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Então a gente vê que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Filipos, né, aos filipenses, ele deixa claro, fazei todas as coisas
sem murmuração e sem contenda. Por quê? A murmuração, ela é a raiz, viu? Desses males que nós vamos tratar hoje, como o ciúme, não é? A inveja, a oposição. Tudo começa na conversação. Não é? O texto já diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então já anota aí. Olha só, o nosso texto áureo, né? Muito forte. Agora, ó, a verdade prática: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Repetindo, verdade prática: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. É forte isso, não? A gente vê que a murmuração, ela é a raiz destes males. E a Bíblia faz questão de deixar relatada a história triste de algumas pessoas que caíram nesse laço e desfrutaram do amargo gosto do peso de Deus, do juízo de Deus, não é? Da justiça divina sobre as suas vidas e o prejuízo da própria colheita, não é? Porque plantou murmuração, plantou inveja, ciúme, contenda, discórdia e colheu o fruto de todas essas atitudes. Em Números, capítulo 11, versículo 1, está a nossa leitura bíblica em classe. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, olha só. Vamos ler juntos para você entender o raciocínio do nosso comentarista e o bíblico também, né? Números 11 nos diz assim, a partir do verso 1, ó: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de dibélio. Meu irmão. No capítulo 12, de 1 a 8, diz: e falaram Miriam e Arão a Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque
pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Meu Deus. Eita! Você percebeu nessa leitura introdutória, né, nessa leitura de classe, que em Números 11, em Números 12, que Deus não negocia com murmuração. Deus não negocia com essa atitude, viu? Com esse gerar contenda entre os irmãos. Deus não tem prazer nisso. E a Bíblia é clara, é abominação aos olhos dele. Nesta lição, preste muita atenção e anote todos os pontos interessantes para passar para o seu aluno. Da mesma sorte que na igreja, no trabalho, seja onde for, geram grandes prejuízos, em casa, pior ainda. E observe bem, o comentarista traz, né, para nós esse despertamento para atentarmos a nossa família, para que esse mal não venha atingi-la e que Deus nos guarde em nome de Jesus. Vamos à lição? Vamos para a introdução. Olha o que diz o comentarista, os irmãos, né, gostam que participemos com a lição, então vamos com a lição. Olha lá. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Glória a Deus. No nosso tópico 1 diz o seguinte: a influência negativa da murmuração. Subtópico 1 diz o seguinte: assim nasce um motim. A palavra motim, não é, nos traz o comentarista aqui, a definição refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras, as ordens estabelecidas num grupo social. Uou! Aí a gente para e observa, por que a insatisfação? Você vê que a murmuração ela começa por causa de insatisfação. A raiz da murmuração está na insatisfação, no incômodo. Aí eu te pergunto, os conflitos, inveja, ciúme, né, e outras coisas mais, vêm por causa da murmuração. A raiz desse conflito vem aqui, na murmuração. A murmuração, a raiz da murmuração é qual? É a insatisfação, é o incômodo. Agora, qual é a raiz desse incômodo? Qual é a raiz dessa insatisfação? É aí que você tem que se aprofundar, meu irmão. É aí que você tem que... Anota isso aí para você passar para os seus alunos, viu? Você que é aluno, começa a se autoanalisar aí. Por que eu estou insatisfeito? Por que isso me incomoda, essa regra, essa lei, esse direcionamento? Se a pessoa é meu líder, não é? Ela está ali como minha líder, meu líder, eu preciso obedecer, eu preciso respeitar. Agora, por que não? Qual é a raiz de insatisfação? Por que me incomoda essa lei, essa regra? E aí entra a análise. Porque o povo começou a perecer por causa disso. Insatisfação, incômodo. Agora, o que estava dentro deles, no coração deles, que estava entrando em choque por causa das leis e das regras e das orientações que Moisés estava passando para eles? Uou, forte, né? Então anote isso aí. A insatisfação e a origem da insatisfação, né? A origem do incômodo. Olha o que nos diz o comentarista aí, É o que vemos em Números 11 e 12, capítulos, né? 11 e 12. Nesses capítulos, olha aí, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Meu Deus! Então a gente vê o quê? A gente vê que toda essa murmuração ali manifesta dentro de casa. Então
Qual a origem, né, dessa insatisfação, desse incômodo dentro da casa de Moisés? Não é? Qual é a origem? Aí vem o comentarista, vem comigo, olha só o que ele diz. Está vendo como a lição ela tem um caminho? Vamos trilhar esse caminho. Vamos lá, ó. Olha só, vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador. Vamos estudar essas fontes, vamos lá. A primeira queixa, olha aí, ó. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, na qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, né? Olha aí, ó, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Meu Deus! Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo de onde, gente? Meu Deus, do Egito, não é? Da escravidão do Egito. E aí começa, ó, né? Do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Meu Deus! Vocês estão observando que o próprio Deus julgou aquele povo? É o próprio Deus que julga o murmurador. É o próprio Deus que trata com aquele que não aceita, que se incomoda com as orientações, as leis, as regras que ele mesmo estabelece. Princípios eternos são imutáveis, meu irmão. Princípios bíblicos são imutáveis, não mudam. Não adianta você gostando ou não, é padrão bíblico e acabou. E quando você se opõe à vontade de Deus, aos desígnios de Deus, meu irmão, o preço é alto. Nesse caso foi com fogo, porque atingiu a unção, a autoridade espiritual que estava sobre eles, representando Deus, que era Moisés. Veja comigo, olha só. Meu Deus, olha aí. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Isso está em Números de 11, né, capítulo 11, versos 1 ao 3. A segunda queixa, depois nós vamos resumir isso aí, a segunda queixa, após experimentar o juízo do fogo, de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada dia, e a cada manhã Deus enviara, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito, meu Deus. Números 11, versículos 4 ao 6. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Uou! Por que a murmuração faz com que esqueçamos das boas coisas que Deus nos faz? Porque ela está intimamente ligada ao nosso eu. Lembra do narcisismo? Lembra do transtorno de personalidade narcisista lá atrás? Problema na família de Abraão, de Isaac, de Jacó, é a mesma coisa. Olha aí de novo aí. Eu. No primeiro subtópico nós vimos o quê? Eles, enquanto estavam no momento ali em terra fértil, olha próximo Sinai, aquela coisa gostosa, maravilha. Mas quando começou a entrar no momento de escassez, de prova, começa a murmurar. Por quê? Porque eu não estou me agradando. Porque minha vontade, olha o narcisismo aí. É um perigo quando a gente não para entender o desígnio de Deus, viu? Quando a gente começa a focar muito na nossa vontade. Lembra da aula anterior? Se você ainda não assistiu, assista a aula de uma lição do número 4. Se puder, assista todas, para você entender o transtorno de personalidade narcisista e na família, todos esses processos
problemáticos e doentios, né, na família disfuncional, e nós encontramos também na família de José. E semana passada, na lição passada, nós vimos aí na questão dos ídolos, quando Raquel e Mica trazem para si o quê? Pensando trazer um benefício pessoal e próprio, atendendo às suas necessidades a si mesmo e não a Deus, querendo agradar a si mesmo e não a Deus. Aqui nós vemos a mesma coisa, eles queriam ser agradados, eles pensaram, não é, agora saímos do Egito, Deus vai nos tratar como príncipes, como reis, mas tudo tem um processo. Lembra na primeira lição? Entre a promessa e o cumprimento dela há um processo. Lembra na lição número 1? Entre a promessa e o cumprimento dela há um processo, há um tempo, há um período de provação, há um período de ensino, de aprendizado no Senhor. E infelizmente esse povo não soube experimentá-lo e começaram a murmurar a ponto de amaldiçoar aquele momento, dizendo: melhor estávamos lá no Egito, olha só, não é? Lá no Egito comíamos peixe de graça, pescávamos e tal, mas esqueceram das chicotadas. Por quê? Porque quando focamos no nosso eu, a gente entra num estágio de ilusão, de delírio. Cuidado, meu irmão. Anota isso aí, professor, anota isso aí. Passa para eles. Quando nós mergulhamos no nosso eu, nós entramos num estágio perigoso de ilusão e delírio. Começa a delirar, a viajar na maionese, né? Como diz o ditado. Isso é um perigo. É hora de você buscar a Deus, porque você está correndo um grande risco, como os israelitas estavam. E olha o prejuízo. Veio fogo do céu. Consumiu aquele povo. Meu irmão, não queira que o juízo de Deus alcance você e a sua casa. Vamos nos render diante de Deus e pedir: Deus, quebra o meu orgulho, tira o meu eu, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Aleluia. Olha o que diz a lição aí, não é? Olha aí. No subtópico 4, a terceira queixa, ó, no capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Meu Deus! Olha aí, agora fui para dentro de casa. Moisés, além de ter que tratar o povo do lado de fora, agora tinha que tratar o povo dentro de casa. Meu Deus, presta atenção nisso, hein? Olha como murmuração, como essa questão da insatisfação e dos comentários vãos começa a difundir, meu Deus, e trazer sérios prejuízos. Olha aí, olha o que o comentarista diz. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas de descendência de Cã, não é? Filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível, não é? Até aqui a gente vê algo normal de família, né? Aquela coisa, não gostei de fulano e tal. Como ela não era hebreia, não era, né, da tribo, aquela coisa toda, a gente já conhece a história, o professor vai estar abrindo mais aí na lição, aqui é mais um direcionamento para você ter noção do pensamento da lição. Olha só, tem aquela discussão normal familiar, não gostei, tal, e tinha aquela questão cultural, tradicional e religiosa que nós já conhecemos em Israel, a questão dos hebreus. Escute bem, e que o professor vai estar abrindo mais aí para ganhar tempo na escola dominical. Para a gente ganhar tempo aqui, você vai observar que até aí estava normal, o problema vem agora, veja só, Arão e Miriam não gostaram da cuxita, era padrão, até aí tudo bem, faz parte. Agora, entra o problema a partir de agora, olha só. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, né, de liderança, de referência diante do povo. Olha aí, como o de Moisés. Meu Deus, isso está em Números capítulo 12, verso 2. A inveja na família é um sentimento perigoso.
Meu Deus, olha o que o eu faz com o ser humano. Faz ele esquecer de si mesmo. Arão esquece que ele era um sacerdote de Deus, levantado por Deus. Miriam esquece que ela era uma profetisa do Senhor. Todos dois tinham ministérios, todos dois tinham uma importância, um papel importante na trajetória de Israel para a terra prometida. Mas o eu, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo aflorado, este transtorno de personalidade narcisista agora aflora. Sabe aquela coisa na família que nós já tratamos nas lições anteriores e só estamos complementando aqui? É um perigo, porque aí gera o ciúme, a inveja. O que é inveja? É a anulação de você mesmo. É a anulação de si mesmo. A pessoa deixa de pensar nela e começa a pensar no outro. Deixa de focar nela e começa a focar no outro. Deixa de... Anota isso aí, professor. Deixa de sonhar os sonhos dela para viver e observar o sonho do outro. Este é o perigo do narcisismo, deste egocentrismo, desse eu aflorado. Porque aí, quando a inveja se manifesta, ela anula a pessoa, o invejoso, e o invejoso começa a viver a vida do outro, não a sua própria vida. O que nós vemos é Miriam e Arão vivendo a vida de Moisés, não a vida deles. E agora queriam o lugar de Moisés, queriam ser como Moisés, queriam ter a notoriedade de Moisés, queriam ter, né, a voz de Moisés, a autoridade sobre o povo, irmão. Ei! A autoridade que Deus deu ao seu pastor não deu a mais ninguém. A autoridade que foi delegada na igreja ou onde for por uma autoridade espiritual, seu pastor foi delegado por Deus, a autoridade de Deus está sobre a vida dele. E quando ele delega alguém, não é, indica alguém a um cargo, automaticamente é feita uma oração e nessa oração uma unção espiritual. No mundo espiritual aquela pessoa tem autoridade e você tem que respeitar isso. Todos nós temos um ministério para ser honrado nesta terra diante de Deus, para ser evidenciado. Todos nós temos utilidade para Deus. Agora temos que entender que uns têm um e outros têm outro. Então é aí que você tem que se encaixar e entender que Deus tem propósito para todos. Agora esse era o grande problema de Miriam e Arão. Eles não entendiam que o lugar deles era um lugar de honra diante do povo de Deus. E aí começaram a se comparar com o seu irmão. A comparação, perdoe-me a expressão, é uma praga. A comparação não faz bem, principalmente para aquele que não tem o Espírito Santo na sua vida, não tem temor a Deus e não anda pautado na palavra. A comparação traz dores, angústias, invejas e ciúmes, e murmuração na vida de muita gente. Observe um grande detalhe. Moisés e Arão agora, até pela idade deles, não é aquela coisa, não, mas eu sou mais velho, eu tenho que... Peraí, não, na nossa cultura e tal, peraí. E aí começam, né? Peraí, Moisés, quando você era bebê, nós que te salvamos, nós que colocamos, nós que fizemos, nós que Miriam, eu que fiz isso, fiz aquilo outro, peraí. Mas e Deus, onde está nessa história? Foi Deus quem cuidou de Moisés. Miriam, sua mãe, seus irmãos foram apenas instrumento de Deus. Dá para entender isso? Então, quando o eu começa a florar, aí a inveja manifesta, o ciúme, a murmuração, nos cega a ponto de não vermos que se chegamos até aqui foi por causa de Deus, não foi por causa de ninguém. Todos que passaram pela sua vida passaram por propósito de Deus. Miriam e Arão passaram pela vida de Moisés por propósito de Deus. Poderiam ter sido mortos, poderiam, né, tantas coisas acontecerem, mas Deus permitiu que tudo desse certo por causa de seu propósito na vida de Moisés e de Israel. Olha só o que o comentarista diz mais aí. E aí vem o motivo da rebelião de Miriam e Arão, não é? Olha o segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Qual foi o motivo? Primeiro, subtópico, a inveja. Meu Deus. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote.
Por isso, eles julgaram ser a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Oh, Jesus, tadinho deles, né? Tadinho deles. E quanta gente cai nessa trágica ilusão. Olha só, vamos lá na sua lição aí, ó. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés, como eu comentei agora na introdução. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Olha só que tipo de assunto, né? Olha só. Vocês estão percebendo que é exatamente o que acontece hoje em alguns lugares, em algumas igrejas, não é? Tem pessoas que dizem, quer dizer que é só ele que pode, só ele. Opa, peraí, já vi isso aí em algum lugar. Já vi isso aí em alguma parte da Bíblia, hein? Esse sentimento, essa frase, só ele que pode, só ele que prega, só ele que faz, só ele que, né? Só ele. Peraí, meu irmão, e você? Por que você está tanto olhando para ele, olhando para o outro, esquecendo-se de você? Tá vendo aí? Olha aí, ó o mistério aí, ó. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também com nós? Por nós. Números 12:2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Como eu comentei para vocês, está lá no transtorno de personalidade narcisista. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso. Nos dias de hoje, quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Entenda, toda família tem um líder. É o pai, a autoridade espiritual, depois a mãe, depois o filho mais velho, vai indo. Mas quando Deus começa um agir novo nesta família, aí você tem que entender que em tudo Deus tem um propósito. Escreva isso, passe para os seus alunos. Em tudo Deus tem um propósito. E bota propósito nisso. No subtópico 2, nós encontramos o título O Motim Familiar Promove Dissabores e Ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, né? Isso está em Êxodo 15, capítulo 15, versículos 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Meu Deus! Fica claro aqui que esta família estava totalmente disfuncional, não é? Nós não temos muitos detalhes sobre o casamento, a história dos pais de Moisés, para a gente fazer uma análise, mesmo que básica, né, comportamental. Mas tudo indica que, pelo fato de serem escravos, com certeza já era uma família disfuncional. Não tinha aquele convívio natural, aquele convívio padrão de uma família. E por ser escravo, por ser um povo que tinha muitas promessas, mas vivia subjugado ali debaixo do jugo pesado egípcio, quando Deus humilha os egípcios e exalta os hebreus e os livra do Egito, 430 anos de escravidão, imagina o sentimento, não é? Aquele sentimento de, opa, agora é nossa vez, chegou a nossa vez, agora vai acontecer e tal. Isso no sentimento nacional dos hebreus. Agora imagina dos parentes de Moisés. Poxa, foi seu irmão, olha isso aí e tal, aquela coisa. Então o ego foi sendo massageado, aquela coisa. E todo mundo dando
né? Atenção, imagina a cena, meu irmão, imagina a cena, né? Aquela coisa, você é irmã de Moisés, aqui é Miriam, aqui ó, Arão e pá, aquela coisa toda e dá. De repente, saem do Egito, saem daquele convívio e agora tudo é Moisés. Para resolver uma Moisés. Miriam não, vamos lá no Moisés. Arão não, Moisés. E aí começa. Se a pessoa não tem um equilíbrio psicológico, emocional, principalmente espiritual, meu irmão, não aguenta. Aí quer brilhar também. Miriam e Arão tinham tudo, como nós vimos aí na lição, tinha tudo para dar certo ao lado de Moisés. O problema foi o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, lembra? Todo esse sentimento de querer se impor, se impor ali, se colocar num destaque diante da nação, porque já eram antes, não é? A família de Moisés, a partir do momento que Moisés se tornou, né, uma figura pública diante de todo o povo do Egito, na questão de um hebreu e agora libertador de Israel, automaticamente a família se encheu. Só que não era algo natural, era sobrenatural, era divino. Quem levanta o homem, meus irmãos, é Deus. Falando das questões espirituais e bíblicas, quem escolhe é Deus. E nós temos que entender, e mesmo quando não entender, nós temos que respeitar a escolha de Deus, porque Deus sabe lá na frente por que escolheu esta pessoa. Por mais que aos nossos olhos, né, no olhar humano, Moisés era muito tímido, retraído, não é melancólico na dele, não era de muita comunicação, alguns dizem que era gago, né? Língua pesada, tinha dificuldade de falar e tudo. Então, o que nós encontramos? Arão já era mais comunicativo, era aquele sacerdote, era aquele homem do povo. E Miriam também, não é? Era uma profetisa, cheia do Espírito Santo, muito comunicativa. E tudo indicava o quê? Até pela idade que Arão seria o líder. Mas Deus escolheu Moisés, porque Deus conhecia o equilíbrio emocional de Moisés, a estrutura, não é? O caráter. Deus conhecia o coração de Moisés. E para essa função em específico, libertar o povo e legislar sobre o povo, Deus conhecia a capacidade de Moisés. Arão e Miriam não perceberam isso. Por quê? Porque foram contagiados por um sentimento chamado inveja, ciúme e egoísmo. Porque todos queriam se impor diante da sociedade. Isso é um perigo. Toda família que, ao invés de andar junto, família inteligente, tem até um livro, não é? Casais inteligentes crescem junto. Família, quando é inteligente, ela cresce junto. Ela se une ou rompe. Agora, quando a família não é inteligente, ou seja, é uma família disfuncional, ao invés de se unir, equilibrar e subir, ficam se degladiando entre si, não sai do lugar. Não sai do lugar. Essa é a estratégia do diabo com as famílias. É fazer com que um tenha inveja do outro. Ao invés de um torcer pelo outro, um fica se opondo ao outro. E aí, esse sentimento de inveja gera oposição, ciúme gera oposição. E aí tudo que é feito se torna contra. Tudo que é decidido fica contrário. E aí cria aquele clima hostil na família, aquele clima desconfortável. Toda pessoa egocêntrica, narcisista, ela tem poder, tá? Ela tem dificuldade de obedecer, de cumprir ordens, de cumprir regras, de seguir as regras, as leis, os limites. Toda pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista e outros mais, tá? E outros mais. Estou falando isso porque está dentro da lição, dentro desse contexto familiar, ok? Então, você assistindo às lições, às aulas anteriores, você vai ter noção do que eu estou falando. Porque existem outros transtornos, outras deficiências de caráter, né, na manifestação da personalidade, no comportamento, mas hoje eu quero que você foque nisso. Nós não somos o centro, meu irmão. O centro é Deus, sempre será Deus. E o beneficiado é o povo, somos todos nós. Ali a família de Moisés estava como alvo da bênção de Deus, mas se dividiram.
E reino subdividido não subsiste, não é isso que está escrito na palavra? Sabe o que gera também a inveja? Sabe o que gera esse desconforto do ciúme? E o que gerou também no povo todo esse desequilíbrio emocional e espiritual a ponto de ir na onda de Arão e Miriam e começar a se voltar contra Moisés? A ansiedade. A ansiedade, ela gera o medo gera a insegurança gera o ciúme, a inveja. Porque a inveja e o ciúme, ela aniquila o seu eu, ela destrói você por dentro, porque você se aniquila, você some e começa a focar só na vida do outro. E isso é um problema seríssimo quando atinge a família. E, infelizmente, a família de Moisés foi atingida, mas hoje Deus pode reverter esse caso na sua família, na família do seu aluno. Anota isso aí, tá? Porque Pedro, na sua missiva, né, na carta que ele escreve com seu nome, está lá, 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Quando você se torna um ansioso, você não está lançando sobre Jesus o seu futuro. A ansiedade fala do futuro. E aí você quer lutar agora no presente desesperadamente, porque não tem a convicção de que Deus já preparou o seu futuro. Uau, é forte, não é? Vamos lá para a lição, porque tem mais, hein? Tem mais. Olha aí, na sinopse do nosso tópico 2, diz-nos o seguinte: a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Uou! E é isso que nós vemos na vida de muita gente ainda hoje, não é? Que se levanta contra a autoridade espiritual e Deus trata com severidade. Eu fico triste, não é? Ao ver alguns irmãos, algumas irmãs, e tomar conhecimento, ouvir falar também de algumas pessoas, e na Bíblia está cheio de exemplos, como o que estamos vendo hoje, de pessoas que caíram no laço do egocentrismo, do egoísmo, do narcisismo, do eu, e esqueceu de Deus, achando que era o dono da razão, que tinha, não é, a verdade absoluta ali dentro de si, não em Deus, e aí caiu neste laço. No laço da inveja, no laço do olho grande, no laço, não é, do ciúme, no laço da oposição e rebelião. E hoje, não é, desfruta do amargor do juízo de Deus ou de um pesar muito grande, de uma frustração muito grande. Coloque-se em observação, anota isso aí, avisa os alunos, avisa os amigos, não caia nesse laço. Viu? Oposição, não. Ore ao Senhor, respeite o direcionamento do Senhor na vida dos seus escolhidos, e se você não entender, peça a Deus para te dar a direção. Peça a Deus para te dar a resposta, mas não se levante contra o ungido do Senhor. Isso não é um bom caminho, esse não é um bom caminho. E vemos aqui na Bíblia, Arão e Miriam, olha aí, Deus tratou com severidade o caso deles, como lemos, não é? E o seu professor vai estar explanando melhor aí na sua aula. Veja só, agora nosso tópico 3, eita, já estamos caminhando para o final. No tópico 3, veja aí comigo, por favor, olha aí, Moisés, um homem manso e humilde. Características de Moisés, um homem manso e humilde. O mais manso, olha, o subtópico 1 do 3 diz o seguinte: o mais manso que havia na terra. Gente, que elogio, hein? Que elogio. Olha aí, a Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso, em atitudes. Em atitudes. Por quê? Porque tem gente que é só no pensamento. Números 12 e 13. Não é? Infelizmente, aqui está dizendo, manso e humilde em atitudes. Porque tem gente que é só no pensamento. Na atitude ele não é manso. Mas no coração e na mente, mas não adianta, tem que ser na atitude, viu? Vamos lá. Olha aí, Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens.
Então, o distinguir entre outros homens. Aí a gente já percebe que a escolha de Deus teve todo um parecer específico na vida de Moisés. Olha só, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Não é? Olha aí, ó, capítulo 5, versículo 5. Mais tarde, ou mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés. Olha aí, estava presente na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso, não é? Olha aí, ó, pode significar muita coisa, né? Mas muita coisa ruim, porque o mundo jaz no maligno, né? Por isso pode significar fraqueza, covardia, mas no ensino bíblico implica incapacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Uou, deu para entender? Então o que nós aprendemos aqui é que quando você é manso, né, e pacificador, manso e pacificador, você tem um equilíbrio, tá? Você tem um equilíbrio, você já é alguém que está acima da média. Porque a média é qual? Ó, meu irmão, eu sou crente, mas meu braço não é não. Meu sangue ferve, eu sou crente, mas não sou bobo não, e por aí vai, não é? Essas são as frases que a gente ouve por aí. Mas no termo bíblico, no padrão bíblico, principalmente para liderança, anote isso aí. Quem deseja ocupar cargos de liderança, ser líder na casa do Senhor, na obra do Senhor, uma referência de autoridade espiritual na obra do Senhor, tem que ter, primeiro, a humildade. E a humildade de caráter, não é só humildade de palavra, não, de caráter, viu? De atitude, de resposta. Como que eu conheço quem a pessoa é por dentro? Na hora do susto. Na hora que você pega a pessoa de surpresa ali, e alguém se levanta e grita e vai, qual é a reação dessa pessoa? Ela para, ela pensa, ela respira, ou ela já revida logo, não, também não sou capaz não, é você, e começa, porque aqui é a humildade de caráter, é a mansidão de caráter, viu? E também pacificador, é aquele que mesmo tendo razão, ele abre mão da razão pela paz, para viver em paz. Porque o príncipe do reino que ele representa é o reino da paz. Lembra? Príncipe da paz. Por isso, meu irmão, troque sempre, anote essa aí. Troque sempre a razão pela paz. Deus vai te abençoar, você vai ver. Porque o crente não luta pela razão. Não lute pela razão da sua família, lute pela paz da sua família, do seu lar. Porque o que Deus quer e enviou Jesus para morrer na cruz por sua vida, por sua família, é para que você vivesse em paz. Glória a Deus. E olha aí o que diz a nossa lição. Moisés, né? Assim a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5:23. Tá vendo aí? Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele recebe também este fruto do Espírito, porque representa o reino na qual, não é? O nosso Senhor Jesus veio revelar para todos nós, através do Espírito Santo, o reino da paz. É o príncipe da paz. Moisés teve esta serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Ele não teve atitude vingativa. Você entende o que é isso? Ele parou, pensou. Como que você reage diante da oposição? Oposição não é aquela, vamos ver, não, é que a pessoa não aceita, eu não concordo, e pá, e te peita e vem para cima. E você está vendo que esse espírito opositor não é de agora? É um espírito que já opera desde os primórdios. De repente você está enfrentando oposição no seu trabalho, na sua escola, seja algum lugar, meu irmão, aguenta firme. Siga os conselhos de Moisés, siga a referência desse personagem de hoje, Moisés. Por quê?
Porque a gente encontra em Moisés a atitude perfeita para esta ocasião. Moisés, ao invés de debater e gritar e não, ei, não desça no nível dessas pessoas, seu nível é mais alto. Como que você reage diante do ciúme, da inveja, da oposição? A forma pela qual você reage revela qual nível você está, se você está no nível desse povo ou se você está num nível acima. Aleluia! Porque quem está num nível mais elevado nunca vai se rebaixar, nunca vai descer ao nível dele. Um dia alguém me disse, pastor, foi só eu me levantar na presença do Senhor que o diabo começou a se levantar contra a minha vida. Por que isso? Eu falei, a resposta você acabou de dizer. É porque você se levantou. Se você tivesse caído junto com ele, ele não precisava se levantar para te pegar. Você estava no nível dele. Agora você saiu no nível dele, você se levantou. Você está nos braços do Pai, você se levantou. E por você estar de pé, ele que já é caído, ele faz todo o esforço e se levanta para te puxar de volta. Então é natural. Você está de pé, parabéns, porque o inimigo só se levanta contra quem está de pé. Quem está caído como ele fica tranquilo e mantém ali tudo em ordem. Agora, quem se levanta, ele também se levanta para tentar puxar de volta. Mas fique em paz, eu disse, porque você está com a mão direita de Deus a te sustentar. Aleluia! Como Deus disse para Josué, não temas, Josué, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Aleluia! Glória a Deus. E olha o que mais diz o texto aí, o comentarista, meu Deus, está muito forte, hein? Olha lá, pelo contrário, ao invés de Moisés cair e descer para o nível desse povo murmurador e opositor, pelo contrário, Moisés agora ora para que Deus os perdoasse. Gente, pensa comigo. Moisés estava sendo ofendido pelas pessoas que ele mais amava, seus irmãos. Pelo povo na qual ele se sacrificou, arriscou a vida dele, porque Faraó poderia ter dado uma ordem de morte lá. Tudo bem que ele foi em obediência a Deus, nós entendemos, mas ele amava esse povo a ponto de, do seu crime ali, quando ele atingiu o egípcio para defender um hebreu. Então a gente vê que ele amava seu povo raiz. Mas esse povo agora vai contra ele, começa uma fofocaiada, uma conversação, me disse um negócio, aquele clima ruim. Imagina, irmão, se coloque no lugar de Moisés. Moisés pega, ao invés de tudo isso, de chegar e sabe de uma coisa, que vocês se virem por aí e tal, não. Moisés, com muito equilíbrio, ora e diz, Senhor, perdoa-lhes. Uou! Como Jesus, que na cruz ali, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Moisés igualzinho, olha só que coisa linda. A essência de Cristo já estava na vida dele. Moisés chega e diz, Senhor, perdoa-lhes. Ele ora para Deus perdoar os seus irmãos, perdoar o seu povo. Que coisa linda, meus irmãos. Estamos aprendendo muito com isso, hein? Por que Moisés fez isso? Olha o que o comentarista disse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. Então a gente percebe que Moisés estava literalmente praticando a mansidão e a pacificação. Porque é nessa hora da pressão que você manifesta qual é o nível que você está. Se é um nível, do oba-oba, da bagunça, ou se é no nível de Deus, nível da mansidão, do equilíbrio espiritual. Ei, chegou a hora de você manifestar equilíbrio, irmão. Chegou a hora, você, meu professor, transmita isso para os seus alunos. É hora da gente manifestar o equilíbrio e as pessoas perguntarem como você conseguiu, no meio de tanta ofensa, no meio de tanto problema, manter aquele equilíbrio, manter a paz ali. Aí você responde, porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. E o meu Deus é o Deus da paz. É o Deus que é amor. Aleluia! E eu sei que o meu Redentor vive. Quem vai me defender não sou eu, não serão os homens, é Deus. Aleluia! Que convicção maravilhosa, hein? Glória a Deus! São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Pacificação e mansidão. Quando a igreja entender isso, acabou, meu irmão. Acaba a fofoca, acaba a discussão. Olha o subtópico 2. O fardo de uma liderança.
No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Está em Números 11, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Aqui eu vejo o lado humano de Moisés. Você entende? Moisés não era de ferro ou de aço, como dizem por aí. Moisés era ser humano, como eu e você. E Moisés sentiu o peso, o fardo da sua liderança. Mas ao invés dele ir para cima do povo, ele foi para cima de Deus. Deus, o Senhor me chamou. Deus, o Senhor me escolheu. Olha que coisa tremenda. Todo aquele que é chamado por Deus sabe que pode contar com ele na hora que mais precisa. Glória a Deus. Está vendo aí? É isso que o povo ficava doido com Moisés. Porque Moisés não descia do nível, olha lá, e ao mesmo tempo encantava nele isso. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Isso está em Números, capítulo 11, versículo 16. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Uau, isso aqui é muito forte, porque toda atitude, falando agora para a igreja, falando agora no âmbito espiritual, toda atitude de um líder divinamente inspirado, anota isso aí, professor, anota isso aí, irmão, anota isso aí, irmã. Toda atitude de um líder divinamente inspirado por Deus, sempre vai ser coroado por sinais. Quando Deus diz para Moisés, separa os 70 anciãos, e ele separa, o sinal de Deus confirmando que foi inspiração divina, foi que o Espírito do Senhor desceu sobre eles. O espírito de profecia, e eles começaram a profetizar. Então o Espírito do Senhor desceu, lhes concedendo autoridade espiritual. Então a autoridade estava sobre Moisés. Quando Moisés delegou e ministrou sobre eles, o Espírito desceu. E o Espírito Santo deu-lhes o Espírito de Deus deu autoridade para que profetizasse. Você entendeu? Você entendeu o porquê? Tem que ser algo diretamente ligado ao pastor, à autoridade espiritual, ministro de Deus, ao ungido do Senhor na sua igreja. Não adianta qualquer outro te indicar. Tem que ser algo, tem que receber oração, tem que ter a mão do profeta, tem que ter a mão do sacerdote, tem que ter a mão do homem de Deus, que Deus escolheu como autoridade espiritual da sua vida, sobre a sua cabeça. Porque no mundo espiritual isso é muito forte. E os sinais se manifestarão na vida de quem respeita tal unção. Porque Moisés estava com a unção de Deus. A revelação para o povo estava com Moisés. E quando Moisés compartilha essa unção com 70, automaticamente os céus se abrem e eles começam a manifestar o poder sobrenatural de Deus, profetizando e dizendo e confirmando que Deus estava naquela atitude. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, esse episódio remonta, o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção que o Espírito Santo, olha aí, porque eles ficaram meio que indignados aí, mas fazer o quê? O coração deles estava envolvido com egocentrismo, e tantos outros, e se esqueceram do propósito maior, que era conduzir o povo. Olha só, esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, aleluia. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Você está vendo aí? Quando a autoridade, que é o pai, lembra? No caso da ausência do pai, é a mãe espiritual na casa, na família, recebe um direcionamento de Deus e os filhos respeitam, os demais respeitam. Meu Deus, há um mover de Deus e há sinais. O que nós precisamos para as nossas famílias é sinais de que Deus está
adiante dela. Que sigamos como Moisés e como esse exemplo bíblico. Não oposição, reino dividido não subsiste. Anota isso aí. Deixa claro isso para os alunos, meu querido. Por isso que o diabo luta tanto com inveja, né? Com oposição, essa coisa de conversações, de murmuração. Não, 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 não. Se você não entender, pergunte a Deus, converse com seu pai, converse com sua mãe. Mas no nosso lar não pode ter duas ideias, duas opiniões, duas conversas. Não, não, é uma só. Pai, mãe, qual é a direção que o Senhor Deus lhe deu? É essa, meu filho, é essa, minha filha. Então vamos seguir. Não entendi direito, não compreendi direito, mas se Deus falou, está falado, acabou, pronto, aí vai ser uma bênção. Aí o Espírito Santo vai descer sobre a família, a glória de Deus se manifestará e você verá quão bom é o Senhor, quão maravilhosas são as tuas obras, aleluia. E aí vem a punição, né? O castigo. Olha aí, ó, subtópico 3. A punição de Miriam e Arão. Isso está em Números, capítulo de número 12, versículos 4 ao 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés, olha aí, ó, acendeu a ira, olha só, acendeu a ira de quem? Olha aí, ó, né? Vamos lá. Acendeu a ira do Senhor. Tá aí, ó, na sua revista. Acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda, capítulo 12, verso 4, que nós lemos, né? O Senhor desceu numa coluna de, olha aí, ó, nenhuma coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença. E falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Você está observando esse detalhe? Você atentou para isso? Se fosse algo interno só de Miriam, Arão e Moisés, Deus trataria dentro da casa de Moisés. O problema é que atingiu a congregação. Quando atinge a congregação, irmão, a igreja menina dos olhos do Senhor. Ai daquele por quem vem o escândalo, meu Deus, escreve isso. Quando é algo interno, familiar, só da família ali, Deus resolve ali. Agora, quando mexe na menina dos olhos do Senhor, aí é dolorido. Porque a pessoa não está mexendo com Moisés, está mexendo com o povo de Deus. A pessoa não está mexendo com o pastor, com a liderança, ela está mexendo com a menina dos olhos, com a noiva do Cordeiro, meu irmão. Quando a conversa começa a espalhar a situação, começa, não é, difundir, espalhar aquele veneno, aí Deus pega e trata pessoalmente com essas pessoas, com os envolvidos. Como assim, pastor? Está aí, ó, na lição e na Bíblia. Deus pega e puxa-os para fora, tira. Ele poderia ter tratado dentro ali da tenda, dentro de casa, mas não. Era algo que seria exemplo para todo o povo entender que aquela conversa de que Moisés não era o único, que Moisés não era essa Coca-Cola do deserto. Deus pega e diz, espera aí que eu vou mostrar quem é que manda e quem é que escolhe. Quem é Moisés aqui? Moisés não é qualquer um, não. Moisés é o homem que eu escolhi para guiar vocês à terra prometida. Uau! Deus pega e se manifesta. E outra, Deus pega e chama pelo nome. Meu irmão, Deus sabe quem é oposição. Deus sabe quem semeia contenda. Deus sabe quem são os invejosos. Deus sabe. E na tua família, meu irmão, resolva dentro da sua casa, não envolva outras pessoas, terceiros. Não. Fique dentro da sua casa ali, porque Deus vai resolver dentro da sua casa. O problema de Miriam e Arão é que espalharam a conversa e envenenaram o povo com essas mentiras, com esses absurdos, com essas ilusões, com esses delírios. Eu já expliquei isso para vocês, não é? O transtorno de personalidade narcisista, ela chega a um ponto quando a pessoa está muito eu, e começa, aí vem inveja, ciúme, a pessoa esquece de si mesmo, começa a focar no outro e começa a chegar num nível de ilusão, de delírio, de loucura.
E Arão e Miriam parece que já estava nesse nível aí, já começou a viajar de forma que esquecer que Deus era um fogo e fogo consumidor. Por isso que olha o que Deus faz aí publicamente, olha aí, ó. E Deus pega, meu Deus, olha aí, ó. Deus pega e deixa claro, mostra a soberania divina para todos. E olha aí, e ele deixou claro que com Moisés diretamente, oh meu Deus, olha só, ele deixou claro que com Moisés, diretamente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, oh meu Deus, aleluia! Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus dando testemunho do seu servo. Deus justificando e dizendo, este aqui não é conversa dele, não. Eu converso com ele face a face. Eu falo com ele diretamente. Ele tem autoridade e autonomia para falar em meu nome. Uau! Uou, uou, uou! É Deus que justifica seus servos, é Deus que prova para todos que Ele é o Senhor que fala com você, aleluia! Olha aí, Deus vai provar isso para sua família, fique em paz, não precisa brigar com seus filhos nem com seu cônjuge, só esperar que Deus vai honrar você na sua casa. Olha aí, servo, por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Jesus, olha aí, ó, foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Neemias 12, Números capítulo 12, versículos 10 e 15. Assim, o texto mostra que todo o motim no centro da família tem consequência trágica, trágica, trágica. Meu Deus, não entra nessa não, meu irmão. Se você sente que tem um motim aí na sua família, alguma coisa, ou na família espiritual, ministerial, na igreja, seja onde for, não entra nessa. Não entra nessa. Deixa quem quiser entrar que entre. Você fique na obediência do Senhor e diga, gente, lembra de Miriam, lembra de Arão, olha, vamos ficar na obediência, na lealdade, não obedecemos a um, obedecemos ao Senhor, e se o Senhor falou que é Moisés, acabou, vamos respeitar. Meu irmão, e principalmente na família, por causa de muitos que se rebelaram contra os desígnios de Deus para o lar e para a família paga um preço grande. Não, em nome de Jesus, esta lição está vindo como remédio de Deus para sua casa, em nome de Jesus. Olha o que o comentarista diz aí, ó. Não é? Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. É importante a gente evitar essas coisas, viu? Esse não é um comportamento, olha aí, ó, de quem manifesta o quê? Tá aí na sua lição, meu irmão. De quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 24. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera. É o caráter de Cristo na família, meu Deus. É por isso que eu sempre falo em nossa igreja e falo aqui para você, que está nos assistindo, estudando conosco, leva Jesus para casa, não leva problema de igreja não, leva Deus para sua casa, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que tem poder para transformar a sua situação. Não leva problema para sua casa, não leva a vida dos outros para sua casa e não leva problema de igreja para sua casa, muito menos de pastor, de obreiro, de ministro de Deus, viu? Do ungido Senhor. Não faça isso. Siga o conselho bíblico, está aí na revista, viu? Miriam que puxou o bonde, olha aí, ó, levou uma imediata correção de Deus. Arão, porque entrou na dela, também sofreu o juízo de Deus. Ei, não entra nessa não. Fica na obediência. E olha para a sua casa. Olhe para a sua casa, para a sua família e ore por ela. Cuide da sua casa e da sua família, viu? Busque a Deus e quando você ou alguém da sua casa não entender os desígnios de Deus, peça sabedoria a Deus, peça direcionamento a Deus e o Senhor vai dirigir você.
para que você trilhe o caminho da vontade dele e mais, viva em paz com a sua família. Aleluia. Meu irmão, é sério o negócio, viu? Olha aí a sinopse do tópico 3. Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde, porque ele aguentou toda essa pressão, meu irmão. Ele aguentou toda esta pressão com mansidão, com humildade e com equilíbrio, com equilíbrio, porque ele sabia que aquele povo não era dele, era de Deus. Ele sabia que a responsabilidade era muito grande ante Deus, então ele sempre, quando ele precisava, ele se dirigia ao Senhor. Por isso que o próprio Deus pessoalmente o justificou. Aleluia. Deus vai tratar com a sua família, vai provar para todos que você está certo, que você está na direção. Não precisa brigar, discutir, criar confusão. Não, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Olha aí, na nossa conclusão, nos diz o seguinte: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5, 25 e 26. É tempo de muita prudência. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre deste mal chamado inveja, ciúme, oposição, murmuração. Tudo isso vem através de um sentimento, a ansiedade, a insegurança. A ansiedade, ela precisa ser administrada, porque senão a ansiedade vai gerar insegurança. Porque o tempo vai passar, você vai ver um alcançando a bênção, outro também, aquela coisa, e vai correndo. E aí a ansiedade vai gerar insegurança, a insegurança, o medo. O medo vai fazer com que você olhe para o lado e fique com medo do outro conseguir, você não. Aí você vai começar a invejá-lo. E quando você vê que realmente você não vai conseguir alcançá-lo e que a inveja, ela vem, eu já mostrei para vocês na lição anterior, se você não assistiu ainda, assista, você vai ver a inveja, ela vem com dois propósitos, produtivo e destrutivo. O produtivo é aquele que a pessoa inveja, mas diz, não, eu vou conseguir também, eu vou fazer, vou trabalhar e tal, e corre atrás e vem como produção, como motivação. Agora existe a inveja destrutiva. É aquela que aniquila você mesmo, o seu eu. Você esquece de você e foca só no outro, só na vida do outro. E o outro, ao invés de ser um exemplo para você de fé a seguir, se torna um inimigo, se torna um rival. Meu Deus, não deixe a inveja atingir o seu coração de forma destrutiva, viu? Porque é um mecanismo de defesa da subsistência humana, da sobrevivência humana que Deus criou. Já expliquei isso na aula anterior. Por isso, meu irmão, você tem que usar como Deus colocou em nós, como ferramenta para nossa proteção e projeção, não para destruição. O diabo que jogou essa sementinha do mal aí, para que esse sentimento tão abençoado e fortalecedor se transformasse numa destruição, numa ferramenta de autodestruição. Moisés viveu essa triste experiência de ver os seus irmãos, Miriam e Arão, caírem no laço da inveja e do ciúme. Entrarem nesse caminho da ansiedade, não esperarem a honra que Deus já tinha reservado para eles e se colocaram como oposição do seu irmão, da sua liderança e da unção de Deus sobre a vida dele. Que Deus guarde a nossa família, que Deus guarde a nossa igreja, que Deus guarde você, a mim, a todos nós deste mal. E principalmente em nossas famílias. Quando Deus levanta alguém com autoridade, temos que respeitar, temos que honrar, temos que valorizar e se submeter. Temos que crer que Deus deu aquele direcionamento, pedir sinais como Deus deu a Moisés, para não haver dúvida de que realmente Deus levantou este irmão, esta irmã, este pai, esta mãe como autoridade espiritual na família, para guiá-la para um tempo de bênção, de prosperidade e paz.
Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê força, graça, virtude, unção e poder e muita vigilância neste tempo trabalhoso em que vivemos. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, eu quero orar por você e por sua família, em nome de Jesus. Pai, é no nome precioso de Jesus que nós oramos agora. Eu quero abençoar este irmão, esta irmã que ora comigo agora, que estudou esta lição tão linda e poderosa e ao mesmo tempo preocupante, porque muitos, ó Deus, não têm tido este cuidado de observar suas atitudes conforme está descrita na tua palavra. Mas nós estamos aqui, Pai, para ajudar a tua igreja e a nós mesmos a seguir em frente com nossas famílias, lutando contra a inveja, contra o ciúme, contra o motim, contra as más conversações, contra as murmurações, porque nós sabemos que a nossa ansiedade, como disse o pastor Pedro, Senhor, na epístola que leva o seu nome, ó Deus, devemos lançar a nossa ansiedade sobre ti, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. A promessa vai se cumprir. Não precisamos puxar o tapete de ninguém, não precisamos falar de ninguém, lutar contra ninguém, só obedecer e esperar e respeitar a unção que foi liberada para aquela que o Senhor escolheu na nossa família. Que o Senhor guarde os nossos lares e as nossas famílias, que possamos repreender esse espírito mal do nosso convívio e com sabedoria, mansidão e pacificação e equilíbrio como Moisés, possamos vencer todo este mal em nome de Jesus, que orando e crendo nós dizemos amém, amém e amém. Que Deus muito abençoe você, que Deus muito abençoe sua casa e a sua família. E não esqueça, se essa lição te abençoou, se esse estudo, se esse direcionamento tem te abençoado, clica no joinha aí. Se você ainda não me segue, né? Não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão, você vai clicar nele, se inscreva. Depois vai subir uma barra com sininhos, notificações. Clique em todas as notificações para que todas as vezes que nós postarmos ou fizermos uma live, não é uma postagem recente de uma aula, de uma mensagem, uma oração, você seja notificado e será muito bem-vindo à nossa família espiritual. Que Deus muito te abençoe. E os comentários, né? Comente aí o que achou, acrescente alguma observação na lição. Nós nos sentiremos muito honrados, viu? E valorizados com seu comentário, pois estamos aqui não como donos da razão não, estamos aqui conversando e aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Que Deus muito te abençoe. Até a lição de número 6. Fiquemos todos na paz.